Fala galera, muito boa noite para você que está aí acompanhando a live. Hoje então nós vamos corrigir aí essa prova, essa mega prova de agente da Polícia Federal. São as mesmas questões aí para agente, escrivão e também papiloscopista, tá? Então eu escrevi aqui, ó, cargo 16, agente de Polícia Federal, e a prova ela é dessa frase, né? Então as provas ali elas foram divididas por tipos de frases. Então, ali a bravura, porém, provém do sangue e a coragem provém do pensamento, tá? Então, é, a gente vai fazer a correção, só que antes de a gente fazer a correção, eu quero te falar umas coisinhas aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Beleza. Show, baixou aqui. Ok. Para quem está online aí, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem aí? Por gentileza, só me dá um up ali no chat, se estiver me ouvindo bem. Tá? Parece que não está indo o som. Aqui, ó. Parece. Agora foi. Beleza, vamos lá então. Antes de mais nada, tá? Deixa eu abrir aqui um outro arquivo que eu estava mexendo. Eu vou disponibilizar para vocês a prova também, a prova comentada em PDF, tá? Eu estou ainda finalizando ela aqui, porque tem bastante coisa, só que eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Atenção sobre os recursos, tá? Atenção sobre os recursos. A Sebrasp, ultimamente, ela tem trazido uma situação um pouco diferente em relação aos recursos. Ela dá para o candidato agora a possibilidade de retificar ou ratificar no recurso. O que seria isso, então? Retificar no sentido de tu foi contra aquele gabarito, e aí tu quer recorrer então, para ou inverter aquele gabarito, ou então anular a questão. Então essa é a forma de tu retificar, tá lá no item 8.12.2 do teu edital. Mas ela também dá a possibilidade de tu ratificar, ou seja, manter o gabarito. Tá lá no item 8.12.3.1 do teu edital, onde tu vai perceber que muita gente está entrando com recursos sobre uma questão que para ti tem que ser mantido o gabarito. Então é interessante que tu entre também recorrendo, dizendo, olha, a manutenção do gabarito para mim é importante, e aí tu vai então colocar ali, né, as tuas razões em relação aí à manutenção do gabarito. E a manutenção do gabarito, para quem quer fazer o recurso com a manutenção do gabarito, pode utilizar aí os meus comentários, tá? Então eu vou deixar a prova comentada em PDF para vocês, eu devo de finalizá-la ou hoje ou amanhã, e aí é onde vocês vão fazer aí os recursos para manter o gabarito de vocês, tá? É muito importante que vocês façam isso. Por quê? Porque se muita gente entra contra o gabarito, e a Sebrasp entende que aquele gabarito realmente muita gente entrou contra, ela vai acabar dando aquele gabarito, né, como errado, ou então como anulada a questão, tá? Então é muito importante para tu manteres aí a tua pontuação, beleza? Então bora lá. Galera, sobre a prova em si, sobre a prova como um todo, né? Eu achei uma prova muito bem feita, uma prova muito bem elaborada, num nível de questões aí, by Polícia Federal mesmo. Eu gosto muito da Sebrasp por isso, porque ela não nos deixa aí, né? Ela não deixa a desejar em relação às questões para quem estudou, tá? Algumas questões vocês vão olhar assim, vão dizer, bah, questãozinha muito tranquila, né? Questãozinha muito de boa. Essa questão aí é fácil, né? Mas não subestimem aí os estudos de vocês, não subestimem aquilo que vocês fizeram durante esse tempo todo de estudos. Ficou fácil porque tu se preparou bem, tá? E modéstia à parte, a gente fez um curso ali
de teoria e de questões Sebrasp sensacional, tá? Então, a gente matou aí muitas dessas questões. Show, o Marcos está perguntando, prova perto do que virá PCRS? Olha, eu acho que se a gente pegar um nível como esse da prova da PF e encaixar em qualquer carreira policial hoje no Brasil, para quem está estudando, né, o Marcos aí está estudando há mais tempo, para quem está estudando vai ser sensacional aí esse tipo de prova, tá? Porque sim, coloca aí os melhores candidatos para dentro. Então vamos lá, questãozinha de número 61. Eu vou comentar com vocês aqui aquelas questões que são, né, vou aprofundar mais aqui nos comentários, aquelas questões que ou são mais cabulosas ou são questões mais polêmicas, tá? Essa daqui, galera, eu bati muito com vocês durante o nosso curso, né? Olha lá, ó, a internet é uma rede pública global de comunicação e acesso a informações, ao passo que a intranet é restrita a organizações. Ambas permitem o uso igual. Qual é a diferença entre a intranet, a internet e a extranet? É quem pode utilizar, mas os recursos, os softwares que serão utilizados, os protocolos, as tecnologias, os serviços podem ser os mesmos. E ele fala ali, ambas permitem o uso de navegadores, ok, e-mail, ok, grupo de discussão, perfeito, mecanismos de busca, ok, e redes sociais. Aí, alguns me questionaram, professor, mas mecanismo de busca e rede social numa intranet? Claro, mecanismo de busca, tu entra lá na intranet e tu vai buscar por algum artigo lá na intranet. E redes sociais, a gente tem aí, por exemplo, o SharePoint, que é um software da Microsoft que permite eu criar uma rede social corporativa, tá? E utilizam tecnologias como autenticação e criptografia, ambas podem utilizar, que garantem segurança no compartilhamento dos dados, perfeita essa questão. 62, também estava descrito tanto o Microsoft Remote Desktop quanto o TeamViewer em relação a acesso remoto. Eu dei esses exemplos para vocês. Então, o Microsoft Remote Desktop, que nada mais é do que a área de trabalho remota da Microsoft, e o TeamViewer, permitem acesso remoto a computadores. Tá, mas o que é o acesso remoto a computadores? O que possibilita a transferência de arquivos. Beleza. Então, durante o acesso remoto, eu posso fazer essa transferência de arquivos. E aqui, outro detalhe que me chamou a atenção é o único momento em que a Sebrasp vai tocar aqui em algo da Microsoft, tá? Ela vai trazer aqui sobre a área de trabalho remota ali do Windows, que tem aí no 10, no 11, em todas as versões, e ela vai falar sobre o Microsoft Office. E aí ele fala, os ambientes Microsoft Office e LibreOffice oferecem ferramentas para a criação de textos, o Word, o Writer, planilhas, Excel e Calc e apresentações. Beleza. Garantindo compatibilidade com diversos formatos. Perfeito. O que é essa garantia de compatibilidade? Nós vimos também, né? Se eu fizer um arquivo no Word, eu posso abrir no Writer e vice-versa. E aí tem infinidade de compatibilidades. Todos eles me permitem, né? Num, a expressão de salvar como PDF e no outro exportar como PDF. Mas a gente tem compatibilidade aí com diversos formatos. 63. Em distribuições Linux, o comando ipconfig é utilizado para exibir informações de configuração de rede, como endereço IP e máscara de subrede. No Windows, o comando ifconfig desempenha a mesma função, permitindo a visualização e configuração das interfaces de rede. Galera, aquela questãozinha clássica que quem aí acompanhou comigo, seja no meu curso ou em qualquer curso que eu ministrei aí, PF, eu falei sobre Sebrasp, questões que são de conceitos invertidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o ifconfig estivesse aqui e o ipconfig estivesse aqui, essa questão estaria correta, mas ela está errada, tá? Algumas distribuições aí do Linux têm trazido, ao invés de ifconfig, só IP, por exemplo, IPA. Vai trazer para mim ali as configurações. Certo? Então, essa daqui, ela está errada porque está invertida. Pô, essa aqui foi outra, ó. O que eu bati na tecla com vocês em relação a firewall antivírus, seja no Windows ou seja em segurança da informação?
cada um deles vai fazer uma função, tá? Então, olha lá, firewalls são ferramentas de segurança que monitoram e controlam o tráfego de dados entre redes, ok. Podendo bloquear, ou seja, aqueles acessos restritivos que eu falei, né? Acessos não autorizados, ao passo que o antivírus são projetados para detectar, remover e prevenir a ação de vírus e outras pragas virtuais. Perfeito aí. Está descrito de forma bem correta aí o conceito, né, de firewall e de antivírus. 65. No protocolo IPv6, cada endereço tem 128 bits. Essa é a única partezinha aqui errada dessa questão, tá? E eu frisei isso muito com vocês. Olha, tem questões Sebrasp que já cobraram isso. A diferença entre IPv6 e IPv4. IPv4 ainda é utilizado, mas ele está dando espaço aí para IPv6. Lembram que o IPv4, olha só, aquilo que nós falamos em aula, ó, ele é composto por 4 grupos e cada grupinho desse aqui, cada bloco desse aqui pode variar de 0 a 255. No caso do IPv6, ele vai ter uma sequência muito maior separada por 2 pontos. E cada caractere, agora tu vai lembrar, ó, pode variar de 0 a 9, de A a F. Então eu tenho aí um número de possibilidades sem se repetir muito maior no IPv6. Então, está errado ali porque não é 256, é 128. A computação em nuvem permite que os usuários acessem recursos computacionais sob demanda. Perfeito. Quanto mais eu uso, mais eu pago, por exemplo. Como armazenamento e processamento, beleza. Essa daqui eu até coloquei lá nos comentários do PDF, e disse assim, cara, me nego, né? Me nego aqui a comentar, né? Como é que eu vou ter computação em nuvem sem acesso à internet? Pois dados e serviços são armazenados localmente nos dispositivos do usuário. Não queira nem aqui tirar o ovo do bolso para tentar pentear cabelo no ovo, né? Tá errado essa... Ah, professor, mas e a nuvem privada? A nuvem privada, tu precisa de acesso à internet para acessar o data center lá da tua instituição. Então, vou precisar de acesso também. Ok? Então, essa é aquela questão que não dava para errar, tá? E ok, se tu errou, né? Tu deve estar aí puto da cara porque errou esse tipo de questão. E talvez tu acertou uma muito difícil, então vai ficar no 0 a 0 ali, né? Infelizmente, tá? Então aqui, errado. Na análise de requisitos de um sistema de informação, a etapa de especificação pode ser desconsiderada e substituída diretamente pelos ambientes de teste, homologação e produção, desde que os requisitos tenham sido bem definidos e documentados. Claro que não, galera. A gente tem uma das etapas do sistema de informação que a gente viu lá na aula, que é a primeira, né? Análise de requisitos. Eu vou fazer o levantamento ali dos requisitos. E dentro dessa análise de requisitos, eu tenho as especificações, que é onde eu vou documentar essa análise de requisitos. E se eu não tiver essa documentação, chega lá na frente, no momento que eu vou colocar esse software em produção, esse sistema em produção, eu não sei como que ele foi requisitado. Então, não tem como pular. Aquelas etapas lá, elas são obrigatórias. Eu preciso passar por aquelas etapas, ok? Então, a questão está errada porque não tem como eu pular essa etapa. A 68, eu falei com vocês tanto em computação em nuvem quanto em teoria geral de sistemas. Vocês lembram quando eu falava para vocês, olha, na computação em nuvem, fica mais fácil a gente compreender assim, eu tenho recursos que estão na nuvem, que são abstratos, eu não tenho ideia de onde esses programas, por exemplo, Google Docs, Gmail, Waze, eu não sei onde é que eles estão, e eu tenho lá o notebook que está na minha frente. Esse aqui é concreto, eu consigo ver. Então, esse daqui é o que está na frente do usuário. Aquilo que fica em background, que fica lá no mundo imaginário, né, que a gente não sabe onde está, é o meu back-end. Então, olha ali, ó, na arquitetura de sistemas, o front-end é a interface visível e interativa do usuário. Show! Enquanto o back-end realiza o processamento de dados e a lógica de negócios. Essa separação reflete os princípios da teoria geral de sistemas,
segundo a qual a organização de sistemas, de sistemas em partes interdependentes facilita sua compreensão e manutenção. Perfeito? Então, eu tenho aquela parte que é a infra da instituição, né, que eu tenho acesso fisicamente, e a outra parte que é na nuvem, que é abstrata. 69. A mineração de dados é uma técnica em que se utilizam exclusivamente, cuidado com o exclusivamente, algoritmos de aprendizado supervisionado. Claro que não, galera. O que era o aprendizado supervisionado? É aquele que eu já sei qual vai ser a resposta. Ele já tem rótulos, ele já tem informações de como que aquele dado vai agir ou reagir. No não supervisionado, a gente tem ali métodos onde esses dados não são rotulados e o meu resultado é imprevisível. Tá? Então, o aprendizado supervisionado, para a gente lembrar sempre ali do chatbot do WhatsApp, quando vai lá, 1 para isso, 2 para aquilo, ele já sabe quais são as respostas, né? Até utiliza lá um método chamado de árvore de decisão. E o não supervisionado, eu não sei. Não tem rótulos, né? Por exemplo, o método de classificação, de agrupamento, de clusterização. Eu vou pegar ali dados que têm atributos similares e vou criar grupos para eles, ok? E aí ele continua, já está errado porque tem método não supervisionado também. E ele continua errando dizendo o seguinte, ó, no contexto de Big Data, a premissa principal é a utilização de banco de dados relacionais tradicionais. Não, né? A gente viu que tanto mineração de dados quanto Big Data, a gente vai trabalhar com mais, né, Data Warehouse, que são aqueles dados históricos. O banco de dados relacional tradicional é aquele que é o transacional, aquele que está em operação diariamente ali na instituição. Então, ele não usa como ferramenta principal nem a mineração de dados e nem a Big Data. Pode utilizar? Pode, mas não é a premissa principal, ok? E aí, para tentar te colocar numa encruzilhada, né, para tu te achar assim, porra, fodão, me lembrei dos 5 Vs, ó, volume, variedade, velocidade, né? Então ele trouxe aqui dos 5, 4 Vs, né? E aí, tu foi lá, pô, realmente, não, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós vimos que tanto em mineração de dados quanto em aprendizado de máquina e também em Big Data são usados algoritmos ali supervisionados e não supervisionados, a depender de qual é a minha base de dados e do resultado que eu quero. Então, está errado. No modelo entidade-relacionamento, a abstração representa o mundo real. Olha só, isso aqui mesmo eu falei muito com vocês, por quê? Porque isso aqui apareceu em banco de dados, depois linguagem SQL, tá? Estou falando das nossas aulas aí. Banco de dados, linguagem SQL, depois apareceu em mineração de dados, depois apareceu em Big Data, apareceu em Data Warehouse, apareceu em Data Lake, Data Mart, direto. O quê? Sobre aquela ideia lá da teoria do Peter Shane, que o mundo é cheio de coisas que possuem características, certo? Ó, representa um mundo real, com entidades, atributos e relacionamentos, entidades e atributos. Então, eu tenho as tabelas, entidades, que são as coisas, por exemplo, aluno. Atributos são as características, nome, telefone, CPF. E tem os relacionamentos entre eles. E aí, esses relacionamentos, né, podem ser binários, ternários ou superiores. É mais comum os binários, né? Os ternários é mais difícil, quando, por exemplo, uma entidade se relaciona com mais de 2 tabelas. Aí, no modelo relacional, a integridade referencial, que seriam ali as referências, né, a cardinalidade, depende de chaves primárias e estrangeiras. Show! Quando eu tenho uma chave primária sendo direcionada para uma outra tabela para fazer o relacionamento, então eu tenho ali a referência, o relacionamento entre aquelas tabelas. E daí, quando a primária sai da tabela principal e vai referenciar lá na tabela secundária, eu tenho lá uma chave estrangeira. Aí, daqui para frente, já ficou um pouco mais puxado. Enquanto a análise funcional identifica dependências e normaliza tabelas.
até a forma normal adequada, terceira forma normal, voice code, ou então quarta forma normal, eliminando redundâncias e anomalias. Perfeito? Quando é feita o processo de normalização de uma tabela, é justamente para fazer a eliminação ali de redundância e anomalia, certo? Então, a questãozinha também está correta. 71. Essa daqui é a nossa primeira questãozinha polêmica, certo? E eu não apontei ela como recurso, mas vamos lá. Na teoria, ainda, né? Na teoria da informação, dados representam fatos brutos. Perfeito, vou puxar lá da aula. Lembra qual era o dado que a gente tinha na aula, o número 18? Que quando organizados e interpretados, aqui é que ficou a polêmica, se transformam em informação. Qual seria a informação? O candidato tem 18 anos. A gente viu isso lá na aula também, quando eu faço a contextualização daquele dado. E a segurança da informação busca proteger os dados contra acessos não autorizados, beleza? E aí, por esses acessos não serem autorizados, eu garanto a confidencialidade. E se aquele acesso não pode ser autorizado por alguém, né? Por exemplo, eu não deixo com que só o fulano possa acessar esse arquivo. Então, além de ter a confidencialidade, outras pessoas não podem mexer naquela informação e também não podem dar sumiço naquela informação, certo? Então, questãozinha aqui bem alinhada sobre segurança da informação. Aqui é onde a gente tem aí um pouco de ruído aqui, né? Teoria da informação, um pouco de ruído. Por quê? Porque quando eu falo que há interpretação dos dados, eu chego lá em conhecimento. Só que aqui ele está dizendo que a interpretação não é a interpretação da informação. Porque eu tenho o dado que é bruto, quando esse dado ele é contextualizado, eu chego na informação. Quando essa informação é interpretada por alguém, esse alguém tem o conhecimento e quando ele aplica isso em algo, tem a inteligência, certo? Aqui, então, só ficou meio estranha essa palavra interpretados. Aí o que eu fiz? Fui atrás, né, do significado das palavras, tanto interpretado quanto ali contextualizado. E se tu pegar dicionário, elas são muito similares. Então, a Sebrasp não vai acatar um recurso, né, dizendo, olha, está errado porque quando eu interpreto dados, eu tenho ali conhecimento e não informação. Não, quando eu interpreto a informação, aí eu tenho o conhecimento. Olha lá, ó, mais uma questãozinha, a 7.2, onde a Sebrasp faz aquele rito dela, né, que é, então, inverter ali conceitos invertidos. No contexto de banco de dados, dados estruturados são aqueles que não possuem formato fixo e são armazenados em sistemas de bancos NoSQL. Então o nome está dizendo, NoSQL quer dizer que não é SQL. Ao passo que dados não estruturados possuem um formato rígido e são armazenados em tabelas relacionais. Dados estruturados, formato rígido, lembra? O campo nome, o campo telefone, o campo endereço, o campo CPF. Eu tenho ali no campo CPF, por exemplo, um tratamento de dados, onde eu posso dizer que só vão ser inseridos 11 dígitos ali, todos eles numéricos. Tá? Então, aqui, ó, eu validaria essa questão se eu colocasse aqui, ó, dados não estruturados e aqui eu tirasse o não. Aí eu validaria essa questão. Show? Beleza. Então, questãozinha errada. Essa daqui era uma que se fosse para apostar nessa partezinha estranha do edital ali, que era a parte mais nova, né? Eu apostaria nesse cara aqui, no tal do FPIR e FNIR, que era o falso positivo e o falso negativo. Por duas situações, eu falei isso para vocês também lá durante a aula. Olha, aproveitem que a Sebrasp está inserindo esses itens num edital, e são itens que ela nunca tinha trabalhado. Logo, ela vai trabalhar de forma mais rasa esses conceitos. Então, aproveitem agora, porque vai cair, beleza? Então, vamos lá, 7.3. Estamos aí com
né? A galerinha tá me ouvindo aí, 6, estamos com mais espectadores aí. Galera, só temos 3 ali, marcação como gostei, né? Dá um likezinho lá para poder subir esse vídeo aí também, né? Se quiser comentar ali como que foi na prova, da onde que vocês estão me ouvindo, o que que acharam da prova, também importante aí, né? Tô fazendo essa live aí com vocês, aberta, de forma gratuita para todo mundo, porque eu sei que vocês vão usar esse material aqui também para estudar em futuras provas, né? Vai servir aí como uma base de estudos para vocês. Então vamos lá, o indicador FP é diretamente influenciado por um limiar de decisão mal ajustado, o que pode comprometer a segurança de sistemas biométricos ao se aceitarem usuários não autorizados. O que era o FP, galera? Falso positivo. E o que eu ensinei para vocês ali, em relação a identificar o que é o falso positivo e o que era o falso negativo. Tu vai olhar para o alvo. E qual era o alvo aqui que ele estava falando aqui, deu como exemplo, né? Aceitar usuários não autorizados. Então, vamos lá, autorizados. Aqui dentro estão os usuários autorizados. Aqui fora estão os usuários não autorizados. Beleza. Se esse usuário aqui, ele está ali como autorizado e ele realmente deveria estar como autorizado, esse é um verdadeiro positivo. Se esse usuário aqui, ele não foi autorizado e ele realmente não deveria ser autorizado, então ele é um verdadeiro negativo, tá tudo certo. Agora, se eu aceito um usuário, olha só, aceito um usuário, só que esse usuário não deveria ser aceito, eu tenho um falso positivo, porque ele positivou como autorizado de forma falsa. E se eu tenho alguém que não está na lista de autorizados, mas foi autorizado, então eu tenho um falso negativo, certo? Por quê? Porque ele está ali como negativo, mas não deveria estar lá dentro do autorizado, ok? Marcelo, tinha algo parecido, né, no PDF, nos PDF de estudo ali tinha bastante coisa sobre falso positivo, falso negativo, inclusive vários exemplos simples ali para vocês. Então a 7.3 está correta. A 7.4, vocês perceberam que a Sebrasp nessa prova, ela tentou fazer, em várias assertivas, ela tentou fazer, trazer, né, multiblocos dentro de informática. Ainda há pouco a gente já viu a mineração de dados e Big Data na mesma questão. Lá em cima a gente viu Microsoft Office, LibreOffice e mais um itemzinho que eu não lembro qual que era, mas tudo na mesma questão. Porque o edital era gigante. E para a Sebrasp ela tinha só 36 questões, né? E então ela tentou enfiar ali tudo que ela podia. Na 7.4, ela trouxe também intrinsecamente aqui duas partes lá de redes de comunicação, que seria o sentido do tráfego de informação, o sentido da comunicação, e também trouxe aqui para a gente a sincronização ou não. Então, olha só, sobre o sentido da comunicação, no modo de transmissão full duplex, para que os dados sejam transmitidos simultaneamente em ambos os sentidos, o que eu preciso, galera? Vamos parar por aqui, ó. Vamos lá, eu tenho o simplex, que seria a ideia da TV aberta. O sinal, ele trafega em apenas um sentido, então, por exemplo, da antena de transmissão para a TV. Eu tenho o half duplex, que uma hora eu recebo, em outra hora eu transmito, por exemplo, o walkie-talkie. E eu tenho aí o full duplex, onde no mesmo canal de comunicação os dados trafegam indo e vindo simultaneamente. Para que isso aconteça, eu preciso ter o canal disponível para isso. Sei lá, de alguma forma. Ou em frequências diferentes, no mesmo cabo, ou então em cabos diferentes, tá? Mas eu só preciso disso. Quando ele fala os dispositivos devem estar sincronizados no mesmo clock lógico da rede, aqui, ó,
ele está falando sobre um outro tipo de comunicação, que é a comunicação síncrona. O que é a comunicação síncrona? É aquela em que os dois estão exatamente iguais. Por exemplo, agora nós estamos fazendo essa live, enquanto ela está sendo uma live, o Marcelo está aí, o Marcos está aí, tem mais gente por aí. Eu estou fazendo com vocês aqui uma comunicação síncrona, porque nós estamos exatamente iguais, conectados na frente de um PC. Eu estou falando e vocês estão ouvindo. Tá? Vocês podem ali, em tempo real, né, colocar alguma coisa no chat, como já colocaram ali, e eu responder daqui. Agora, a partir do momento que a gente finalizar a live, ela vai para a base de dados do YouTube e fica lá para um acesso posterior, aí ela vira uma comunicação assíncrona, porque eu não estou mais conectado naquele vídeo, só você está conectado naquele vídeo. Tá? Então, ambos os dispositivos eles não precisam estar sincronizados, tá? Eles só precisam estar sobre o mesmo canal que oferece esses dois tipos de via, né? Ida e vinda de forma simultânea. Então tá errada. 75. A camada de seção do modelo OSI é a principal responsável pela fragmentação e reconstrução de pacotes IP entre sistemas finais de rede. O que nós conversamos sobre quando aparecesse a ideia de pacote IP, camada de rede, né? A gente conversou lá, camada de rede. O que é importante lá no OSI, camada de rede? É importante a gente saber que o protocolo IP está lá e que também o roteador está lá. Na camada de seção é o endereço MAC e o switch. E na camada física é o hub. Aí eu tenho bits, tá? Então aqui está errado porque não é a camada de seção, é a camada de rede. 7.6. Em sistemas biométricos de alta segurança, o controle do falso negativo é mais relevante que o do falso positivo, pois rejeitar um usuário legítimo acarreta maior risco que aceitar um impostor. Primeiro, o que eu acho? Eu acho que essa galerinha que está online pode chegar lá, né, e dar um joinha se estiver curtindo aí os nossos comentários, se inscrever no canal, passar para os amigos, porque isso é importante para mim também, né? E outra coisa que eu acho é o seguinte: quando a gente tratou sobre falso positivo e falso negativo, eu falei uma parada para vocês. Qual era a relação mais interessante em um sistema de autenticação? Quanto maior os verdadeiros, ou seja, verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, e quanto menor os falsos, falso positivo e falso negativo, melhor para aquele sistema. Show! Só que aqui ele está dizendo que o controle de falso negativo é mais relevante que o de falso positivo. Já ficaria ali, né, meio estranho. E aí a Sebrasp fecha o caixão, ou seja, coloca essa alternativa realmente como errada, quando ela fala o seguinte: olha só, o controle do falso negativo é mais relevante que o falso positivo. Então vamos lá, eu tenho o alvo, o falso positivo é aquele que está aqui e deveria de estar lá. O falso negativo é aquele que está aqui, mas deveria de estar lá dentro. Certo? Então, se o controle de falso negativo é mais importante, o que vai acontecer? É melhor eu rejeitar um impostor, certo? Do que é melhor eu rejeitar um impostor e aceitar aí um usuário legítimo. Então ela inverteu aqui, ó, pois rejeitar um usuário legítimo acarreta maior risco do que aceitar o impostor? Não, né? Em sistemas de alta segurança, imagina um banco, tá? Tu chega lá no banco, coloca a tua face. E aí tu entra. Mas tu não estavas cadastrado para entrar. Aí chega uma outra pessoa que está cadastrada e não entra. Qual é o maior risco para o banco? O maior risco para o banco é o cara que não estava cadastrado entrar. Certo? Então aqui, ó, pois rejeitar um impostor acarreta maior risco que aceitar um usuário legítimo. Fechou? É isso aí. Então, a questão aqui, ela inverteu ali as pessoas, tá? E também
não tem muito como eu mensurar, né? É melhor falso positivo ou falso negativo. Isso vai depender de várias variáveis. Por exemplo, vai entrar, né? Ontem eu levei o meu pequeno pela primeira vez no estádio de futebol. E aí eu conversei lá com um amigo meu que estava comigo, falei, cara, o sistema de identificação facial deles é muito bom, e além de ser rápido. Lá, se tiver falso negativo, pô, a única coisa que vai acontecer, a pessoa não pagou, beleza, né? Mas não tem algo assim, segurança, tá? Vamos lá, 7.7. Em Python, listas são estruturas de dados imutáveis. Pô, tratei isso com vocês muito também. Inclusive, fiz exemplos práticos. Tuplas. Lembram? As listas podem ser alteradas. Então, quando eu tenho uma lista lá, que eu também posso chamar de vetor, eu posso trocar o valor de uma das casas ali, uma das posições, ou então eu posso inserir mais valores naquele vetor. Tupla eu não posso, a tupla eu criei e não consigo mais mexer, tá? Então já estava errado por aí. 7.8. Em Python, a função lambda permite a criação de funções anônimas que podem ser usadas como argumentos em funções de ordem superior, o que facilita a programação funcional. Essa daqui está certa. Sobre lambda, aí a gente não chegou a conversar, né? Eu até vi em algumas provas Sebrasio, mas todas da área de TI, e eu disse, não vou esticar muito o elástico, galera, por aqui, porque a gente já tinha visto várias funções lá no Python. A lambda a gente não viu, mas ela vai funcionar exatamente dessa forma, tá? 7.9. O DNS, o que faz o DNS, galera? É o serviço que vai traduzir o nome de domínio para número IP. Ponto. Ele só vai fazer isso. Ele vai pegar lá google.com e vai traduzir para o número IP da máquina que vai ofertar aquele serviço do Google para mim naquele momento. Então, dizer que o DNS é responsável por garantir a confidencialidade das comunicações está errado, tá? Em regra, o DNS não trabalha com sistemas criptográficos. A informação aqui ela é aberta. Se alguém quiser interceptar, não tem motivos, mas se quiser interceptar, consegue interceptar. 80. O DNS utiliza o protocolo UDP. Perfeito, para a maioria das consultas. Sim, por quê? O UDP é mais rápido, não exige segurança. Mas pode usar o TCP para transferências de zonas e consultas que excedam, ou seja, que o pacote seja muito grande. Então, questãozinha aí também puxada está correta. Galera, dessas questões que a gente viu até agora, para mim, a de maior aprofundamento aí, a gente viu ali um pouco para cima, eu havia conversado com vocês, né? Cadê? Não. A 7.1 era polêmica. E essa parte aqui, ó, daqui em diante eu falei para vocês também que era a mais pegadinha. Mas, por enquanto, acima daquela ali, eu ainda tenho essa 80 aqui, tá? Essa 80 também era uma questão difícil. Por que eu estou fazendo esse comentário contigo? Porque essas questões que a gente vê que são difíceis, são aquelas questões que, em regra, a galera deixa em branco, ou então, né, é o tipo de questão que poderia errar, ok? 8.1. Em aprendizado de máquina supervisionado, olha só, essa questão está explicando aquela parte que a gente viu, mineração de dados, só tem supervisionado, enfim. Já dei essa explicação lá, e cabe aqui também. Em aprendizado de máquina supervisionado, o algoritmo aprende a partir de um conjunto de dados rotulados. Perfeito, ele já sabe para onde ele vai e qual vai ser a resposta. A identificar padrões e realizar previsões em novos dados. Perfeito, então eu tenho lá, por exemplo, no aprendizado supervisionado, né, a ideia que eu falei para vocês sobre o WhatsApp, o chatbot do WhatsApp, que ele usa inclusive ali o método de árvore de decisão. Né? Ele vai partir de algum dado, por exemplo, digita o CPF, e daí ele vai perguntar, né? Vai dar o start ali, né? Boa noite, sei lá, enfim. E ele vai te perguntar, tu é cadastrado ou não é cadastrado? Daí tu vai dizer, sou cadastrado, então digita o teu CPF. Aí ele vai ver o teu CPF e vai perceber que tu tá em um grupo lá de clientes. E aí ele vai te direcionar para esse grupo de clientes. Então ele já sabe como que ele deve de agir,
tá? Porque esses dados já são rotulados, já são identificados. Então, correta essa questãozinha 81. 82. O IAS, olha lá em computação em nuvem, oferece aos usuários recursos computacionais virtuais como servidores. Lembra que o IAS é a parte de hardware, se a gente comparar com o mundo computacional, com a computação convencional? Armazenamento e redes, também em hardware, mas o gerenciamento do sistema operacional fica sob responsabilidade do cliente. Perfeito. Então, por exemplo, né, eu faço contato com a Amazon e eu loco deles 20 máquinas com um processador i7, HD e tanto, e faço toda a configuração de máquina ali. Qual é o sistema operacional que vai ser colocado lá em cima? A Amazon não sabe. Aí eu pego lá como se fosse uma máquina crua e eu faço ali as configurações. Eu é que vou instalar o sistema operacional, eu que vou instalar os softwares. Porque lembra, eu tenho aqui o IAS, o PAS e o SAS. Então, eu tenho aqui embaixo a parte de hardware. Aqui eu tenho basicamente sistema operacional, desenvolvimento e banco de dados, e lá em cima eu tenho todo o planeta restante ali. Por exemplo, o Google Docs, Gmail, Facebook, tudo isso são softwares como serviço. Infraestrutura como serviço é quando eu loco, quando eu contrato apenas a parte de infra, apenas a parte de hardware. Em serviços de nuvem, a utilização de plataforma como serviço é mais recomendada para empresas que desejem controlar totalmente o hardware, putz, acabamos de falar em cima, e o sistema operacional utilizados. Quando eu contrato o PAS, eu contrato o sistema operacional. E, consequentemente, o PAS está aqui. Para o PAS funcionar, ele precisa de uma infraestrutura. Então, eu contratei um sistema operacional, e esse sistema operacional vem instalado num hardware na nuvem. Então, esses itens aqui, eles ficam aí, então, a cargo lá do meu provedor de serviço, tá? Então, tá errada essa questão aqui. 84. Pô, esse aqui a gente também conversou bastante, hein? Olha só, vocês perceberam que não teve nenhuma questão de Windows? Né? Só falou lá em cima um pouquinho sobre a ideia da área de trabalho remota, mas não tratou aqui com a gente sobre a ideia especificamente do Windows, né? E de Linux veio uma questão, olha só, bem fora da curva do que a gente faz o levantamento aí, do que a Sebrasp tem feito nos últimos anos. No ambiente Linux, a execução do comando apresentado a seguir atribuirá permissões de leitura, escrita e execução para o dono do arquivo, o proprietário do arquivo, policial.pdf, e atribuirá permissões de leitura e execução para o grupo e outros usuários. Então vamos lá, o que nós vimos? chmode é o comando aí que vai então trocar, né? Change mode, eu vou trocar aí as permissões de um arquivo. E aí as permissões são de leitura, escrita e execução. Para leitura eu tenho o número 4, para escrita eu tenho o número 2 e para execução eu tenho o número 1. E aí eu tenho 3 grupos, eu tenho ali 3 blocos, né? Que demandam as permissões sobre aquele determinado arquivo. O primeiro é o dono, o segundo é o grupo do dono e o restante ali é o último bloco. Então, o dono do arquivo quem é? O proprietário do arquivo é aquele que criou, então, que ganhou ali a propriedade daquele arquivo. Tá? Isso é uma configuração que a gente não vai entrar no mérito agora. O que vocês precisavam saber aqui? Para o proprietário, ele tem leitura, ou seja, ele tem o R mais a escrita, o W, mais a execução, o X. Então, eu vou somar aqui, 4 mais 2 mais 1, 7. Aí ele está dizendo, leitura e execução para o grupo. Se a leitura e execução é R mais X igual a 5. Então, a questão está correta. Eu vou ali designar a permissão 755, que quer dizer 7 R mais W mais X e 5 R mais X para
esses blocos aqui. Perfeito, está correta essa questão. 85. A técnica sandboxing, ao executar programas em um ambiente compartilhado para observar o seu comportamento, altera o sistema principal. Pelo contrário, galera, a técnica de sandboxing, que eles chamam de caixa de areia, é para que justamente eu faça o que eu quiser somente naquela caixa de areia. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu estiver aqui, ó, executando, vou dar um exemplo aqui, tá? Que é o mais simples de vocês entenderem. Imagina que eu tenho aqui, ó, várias guias do meu navegador, ok? E aqui, dessas várias guias do meu navegador, eu tenho aqui um formulário que eu estou preenchendo com os meus dados do cartão de crédito, e aqui eu tenho um outro site. Cada guia dessa é tratada como sandboxing. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada guia dessa daqui, ela tem ali as suas particularidades que não vai se misturar com as outras guias. Então, se eu estiver digitando os dados do meu cartão de crédito numa guia, a outra guia não consegue compreender. Tá? Então, ali não tem alteração no sistema principal, ou seja, cada guia é uma caixa de areia. Se eu estiver fazendo um teste em um programa dentro lá de um sistema, né, com técnica sandboxing, ele só vai gerar reflexo para aquele software, ele não altera o sistema principal. Beleza? Show. Então, errada. A 86 é, de todas as questões aí, para mim, a mais pegada, tá? Porque ela trouxe aqui algo que é bem aprofundado, tá? São protocolos aí que não são usuais. Fala sobre multifator, estava no edital, beleza. E também tem uma partezinha polêmica, quando diz aqui, ó, não expiram. Então vamos lá, o protocolo HMAC Based One Time Password, HOTP, é uma solução usada em autenticação multifator, sim, para a geração de códigos de autenticação que não expiram, tá? Beleza. Para mim, essa questão está errada, ok? Para mim, ela está errada. Por quê? Porque ela chega em algum... Desculpa, a Sebrasp vai dizer que está errada. Mas para mim não tem gabarito essa questão. Por que não tem gabarito? Porque ele está falando o seguinte, olha, eu tenho aqui um protocolo, tá? Que é o HOTP, que é o HMAC ali, onde ele vai, em um determinado momento, eu posso usar por apenas uma vez. O TOTP, T de time, OTP, eu vou usar uma vez por tempo. Então, olha o que vai acontecer, tá? Tem alguns softwares aí, quando tu assumir lá na Polícia Federal, tu vai ter aí o teu sistema de autenticação, e tu vai, nesse sistema de autenticação, a depender, né? Não sei, minha esposa aqui é PRF, ela usa um sisteminha ali que ele fala, ele fica ali, de tempos em tempos, trocando o código de segurança. Então, esse é o TOTP. O que ele faz? Ele vai ter um código por, sei lá, 15 segundos, 30 segundos, por aí vai. E aí, ele vai expirar no tempo. Beleza? Agora, o HOTP, ele vai expirar no uso. Certo? Ele vai expirar no uso. Então, eu não tenho aqui como dizer que ela não expira, porque em algum momento vai expirar, certo? Então não tem como a gente muito entrar nessa vibe de que vai expirar, não vai expirar, tá? Eu acho que a Sebrasp aqui ela vai dar essa questão aqui como certa, mas para mim ela não tem nem gabarito, porque a depender, no tempo ela expira e no uso ela também expira. Mas quando a gente fala ali que para geração de códigos que não expiram, pô, meio estranho, né? Ok? Então, se for por tempo, expira. E se for por uso, não expira. Tá, e se for por uso, expira. E se for por tempo, não expira. Então, a gente fica ali no meio termo, tá? Então, daí, acompanhem aí, sempre que tiver recurso
a gente tem que esperar o gabarito definitivo sair. Esse aqui é extraoficial, né, para vocês terem uma ideia, é extraoficial. Então, quando o gabarito sair aí eu vou fazer a análise. Se precisar de recurso, eu deixo para vocês lá no meu Instagram, tá? Em autenticação multifator, hardware tokens equivalem a dispositivos físicos, perfeito, que geram códigos de autenticação ou permitem autenticação via porta USB em computadores com esse tipo de interface. Ok, eu até falei na aula para vocês lá. Lembra que a autenticação em multifator é aquela que eu vou utilizar mais de um fator? Algo que eu sei, algo que eu tenho ou algo inerente. Por exemplo, algo que eu sei, a senha, algo que eu tenho. O meu token. E algo inerente a mim seria a biometria. Então está correto aqui, sim, o token é um hardware que ele pode ter um código dentro dele, ou então ele pode ser usado ali numa porta USB. 88. Detecção heurística é uma técnica de análise do comportamento e de estrutura do código para identificação e características típicas de vírus, ainda que a assinatura específica não seja conhecida. Perfeito. É um dos métodos lá de identificação de vírus que nós vimos também. O método mais comum é o de comparação. Tu vai comparar o interior do arquivo, o conteúdo do arquivo com uma lista de vacinas. E a heurística é para tu se antecipar aí à vacina. Então, eu não tenho a vacina e veio o vírus. O que eu faço? Então, aí a heurística ele vai ali analisar, né, o comportamento. Por exemplo, aquele arquivo ali, toda vez que ele abre, apaga pastas na área de trabalho. Pô, não é comum isso acontecer. Então eu vou dar uma investigada nele. Abre de novo e apaga pastas na área de trabalho. Opa, peraí, eu vou colocar esse cara na quarentena e vou avisar para o usuário, olha, eu não tenho a vacina, mas ele está se comportando de forma anômala, está doidão, e eu não sei se é vírus, mas por precaução, vou colocar ali ele na quarentena, até a gente descobrir se ele é vírus ou não. Então, isso seria a heurística, tá? 89 é uma questão mais de raciocínio lógico do que efetivamente de informática. Por princípio, a consistência pressupõe que uma transação inconsistente deve levar o banco de dados de um estado inconsistente para o estado consistente. Meu Deus, né? Chamar aí um professor de raciocínio lógico. Vamos lá, vamos dar uma conversada sobre isso aqui. O que seria a consistência? Aquele dado foi enviado e ele deve permanecer. Tá? Agora, dizer que, por princípio, a consistência pressupõe que uma transação inconsistente deve levar ao banco de dados de um dado inconsistente para o dado. Não, ele não vai arrumar. Tá? A consistência é a ação do momento. Foi enviado da forma como deveria. Para a garantia dos princípios da atomicidade, galera, a atomicidade lembra lá da ideia do átomo, né? Que ele não pode ser alterado. Para a garantia dos princípios de atomicidade em um banco de dados, uma transação somente é confirmada e tornada permanente no banco de dados após todas as suas operações serem executadas com sucesso. Perfeito. Como assim, professor? Marcelo, faz um Pix para mim? Faço. Então tem a conta do Marcelo e tem a conta do Fábio. Vai sair um dinheiro da conta do Marcelo e vai entrar na conta do Fábio. Só vai ser confirmada aquela transação quando efetivamente tiver um débito lá e um crédito aqui. Aí sim, essa operação ela é executada, certo? Se alguma das partes não for contemplada, a transação não é feita. Esse é o princípio da atomicidade. Perfeito aí, correto essa questão. Óbvio que viria uma questãozinha sobre linguagem SQL, né? E a gente também bateu bastante nisso. Lembra que eu falei para vocês, olha, eu aposto que na linguagem SQL eles vão trabalhar com a ideia de criação de tabela, alteração de tabela e inserção de dados em tabela. E também podem trabalhar com a ideia de chave primária e secundária com relacionamento. Beleza? Olha lá o que aconteceu. Criação de tabela, insert into. E a questão, e um select, que seria mostrar na tela.
Com base nas informações do código precedente, julgue os próximos itens. O comando select mostra que existe uma relação com uma tabela de nome produtos, mediante ID produto, galera. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Ele criou aqui o ID tabela. Primeiro que essa tabela não tem nem primary key, deveria de ter já aqui, né, anunciado quem é a chave primária. Aí eu tenho o nome da tabela, descrição, colunas, e aqui eu tenho assim, ó, relacionamentos. Vocês estão vendo que ele está declarando as variáveis, número inteiro, varchar de 255 caracteres, texto, texto e texto. E aí o insert into, ele vai inserir na tabela catálogos, exatamente na ordem da criação, os dados. Então, ó, ID tabela 1, nome da tabela vendas, descrição da tabela registro de atividades, certo? ID venda, int, data venda date, ó, já aqui já se perdeu. E aí ele vem falar aqui o seguinte, ó, ID produto referencia produtos ID. E o que eu preciso ficar atento? Que esse valor vai ser inserido naquele atributo. E aquele atributo é um texto. E o que eu falava para vocês lá durante a aula? Cuidem com a parte da sintaxe de escrita das linguagens de programação. Olha só, aqui ele disse que é texto. Então, eu vou inserir um texto, quer dizer que naquela tabela, naquele atributo daquela tabela, eu vou inserir o texto como se fosse uma frase, de produto, referência, produto, porque a referência eu não faço aqui. A referência eu faço no momento da criação da tabela. É onde eu referencio a chave primária à chave estrangeira da outra tabela, tá? Então, está errada, porque não me mostra isso. Pelo comando select, entende-se que os valores da coluna valor venda devem ser menores do que 0. O select não me mostra nada disso. Select vai dizer, ó, mostra tudo da tabela catálogo quando o nome da tabela for vendas. Certo? E onde ele fala de valor de venda, ele ainda fala de maior do que 0. Então, não tem possibilidade alguma de trazer para mim aqui valores menores do que 0. 93. Em aprendizagem de máquina não há overfitting. Ah, sim. O que é o overfitting? É a mesma coisa que o overtraining para o atleta. Então, a aprendizagem de máquina, ele recebe tanta informação, que ele se abarrota de informação ao ponto de ele não conseguir mais identificar ali o que ele precisa fazer. Tá? Isso seria o overfitting. Em aprendizagem de máquina, as técnicas de classificação e regressão são exemplos de aplicações práticas. Sim, todas elas são, né? Para a solução de problemas. Qual? Qualquer uma, qualquer problema. Então, todas as técnicas de aprendizagem de máquina são exemplos práticos, né, galera? Então, que podem ser aplicados na prática, seja clusterização, classificação, regressão, enfim, e para a solução de problemas, afinal, é para isso que veio a aprendizagem de máquina. Uma API deve manter estado entre as requisições, visto que, para cada requisição, é necessária a completude oriunda de outra requisição, a fim de que a aplicação tenha todas as informações necessárias para processá-la. Por quê? Porque não é dever da API manter aí o estado entre as requisições, tá? A API, ela vai fazer, lembram? A API, ela fica aqui no meio, eu tenho um software e aqui eu tenho outro software, e ela vai fazer a interligação entre esses dois softwares. Tá? Agora, manter o estado das requisições é feito lá nas pontas. E a 96 é outra também bem fora da curva aí, né? Ó, REST e GraphQL são dois tipos de API, cada um com suas características particulares. Questãozinha também, ó, está correta. Além de nós municiarmos vocês, além de eu municiar vocês aí com a parte da prova objetiva, né? Não contente, olha lá, ó, para a gente, a redação pediu ali, ó, conhecimentos que vocês detonaram, né? Big Data, mineração de dados, aprendizado de máquina e inteligência artificial. Então, galera, não foi somente a parte da prova objetiva que vocês, né, e já era 30% da prova,
que vocês dependiam aí durante a prova de vocês, na prova de redação também. Espero que vocês tenham logrado êxito aí. Vamos aguardar aí o gabarito definitivo da banca, né? O gabarito preliminar, perdão. E se precisar de algum recurso, eu deixo lá então no meu Instagram, que está aqui embaixo na descrição também, ó, @professor Fábio Rosar. Vocês podem me seguir lá e fiquem atentos lá que eu posso, eu levo para vocês os recursos caso eles devam de acontecer. Fechado, meu povo? Um abraço para vocês, muito boa noite. Contem comigo para o que vocês precisarem aí. Valeu!